Presidente, esse minuto de silêncio foi pela liberdade de expressão no Brasil, que está cada vez mais restrito. Então, eu fiz esse minuto de silêncio aqui, utilizando o meu tempo, e já está contando o tempo. Portanto, era necessário fazer isso aí. Vossa Excelência podia ter avisado e convidado os colegas. Presidente, a senhora está bem rebelde hoje, eu estou gostando de ver cada vez mais, muito bem. Olha, eu poderia começar usando aqui as palavras de François-Marie Arouet, conhecido como Voltaire, que foi um dos pioneiros do pensamento iluminista, que levou levou a Revolução Francesa a cabo também com suas ideias, principalmente no que tange os direitos das pessoas e a liberdade de expressão. Mas eu iniciarei também aqui com o artigo 220 da Constituição, que diz, literalmente, que a manifestação do pensamento, a criação, expressão e informação, sob qualquer forma, elas não sofrerão qualquer restrição. Infelizmente, a gente não pode aceitar que a liberdade de expressão seja cerceada por interesses particulares, por interesses políticos, por interesse de quem quer que seja. Nós precisamos jamais censurar previamente o que alguém fala, e muito menos utilizar de manobras processuais, escusas, que furtam, que assaltam, que arrombam o devido processo legal e o arcabouço normativo brasileiro, da forma que tem sido feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, principalmente. A coisa está tão grave no judiciário brasileiro que ontem nós tivemos o presidente do Supremo Tribunal Federal revoltado com o que aconteceu em relação ao CNJ. O CNJ, um relator, decidiu monocraticamente, às vésperas do julgamento, um dia antes exatamente, afastar prodigiosamente as pessoas que participaram da Operação Lava Jato. Barroso, que é um dos agentes da esquerda, ficou tão constrangido que a ele chegou o limite do freio moral. Ele pediu para reverter a resolução e venceram ontem por margem apertada. Apenas um voto de diferença. E esse exemplo mostra claramente que hoje o Supremo Tribunal Federal e o CNJ, que é um braço da justiça brasileira importantíssimo, estão a serviço do projeto de esquerda. Vamos lá. Não dá para esquecer o que está acontecendo internacionalmente. Eu não posso deixar de falar o que está acontecendo internacionalmente. O Brasil hoje se coloca ao lado de ditaduras que cerceiam a liberdade de expressão das pessoas nas redes sociais, que estão às vésperas de limitar, por exemplo, a atuação de uma rede social como o X, o antigo Twitter, agora que ele optou por enfrentar a ditadura do pensamento no Brasil. Claro, esses supostos defensores da democracia, desde que a esquerda retornou ao poder, praticam democracia seletiva. Olha, perfis como o de Alan dos Santos, de Luciano Hang, que foram censurados no período da campanha de 2022. Nós tivemos uma diferença de menos de 1% de votos na eleição. Um tratamento completamente diferenciado do TSE. Lula, amigo de Maduro, do ditador da Nicarágua, não poderia ser falado isso durante a campanha. Logo depois foram as primeiras pessoas que ele procurou para estabelecer laços de cooperação internacional, de refazer esses laços internacionais e transnacionais. Então, houve uma atuação seletiva. Mas vamos mais longe. Hoje foi entregue pelo jornalista Glenn Greenwald um documento que mostra que o TSE e o ministro Alexandre de Moraes colocaram de maneira secreta pedidos que, para atender às necessidades do famigerado inquérito das fake news, esse pedido fosse feito de maneira sigilosa, que as plataformas não informassem que estavam sendo intimadas daqueles pedidos e que colocassem apenas as restrições, como se as pessoas tivessem violado diretrizes das comunidades. Veja só, um juiz, um ministro da Suprema Corte, pedindo para as pessoas infringirem a lei. Isso é caso de impeachment.
Isso é caso de mostrar que um ministro do Supremo cometeu um crime de responsabilidade, que merece ser afastado, que atua na contramão das liberdades individuais no Brasil. Mas ele brincou com muita coisa séria e agora está tendo a rebordosa que merece. O bilionário Elon Musk, que é um ativista da liberdade de expressão, comprou uma rede social que vinha já deficitária por um valor alto para justamente poder garantir essa liberdade de expressão às pessoas que utilizam as redes sociais. O fato de não se curvar chamou a atenção do Congresso americano, que inclusive vai pedir informações ao Supremo Tribunal Federal para ver o que está acontecendo, porque isso não deixa de ser uma agressão transnacional do Supremo Tribunal Federal, que pode, inclusive, impactar as relações econômicas, políticas e sociais com os Estados Unidos da América. Olha, 4 anos do governo Bolsonaro, a esquerda ficava pipipi, papapá, pipipi, vai ter ditadura. Nunca ninguém foi censurado ou retirado do ar ou feita campanha dentro do Supremo Tribunal Federal para cercear a liberdade de expressão dos opositores. Nem o esquerdista mais apaixonado conseguiria levantar suas mãos agora e dizer que o parlamentar que aqui ocupa a tribuna está mentindo, porque sabem no âmago dos seus pensamentos que estou falando nada mais que a verdade, apenas a verdade. O que é que deve ser liberdade de expressão? Manifestar o pensamento, vedado o anonimato, e se houver cometimento de crimes, que seja responsabilizado. Existem todos os tipos penais possíveis, hoje em dia, para coibir crimes nas redes sociais. O que falta é o STF adotar uma postura de sumular os entendimentos, porque, e obviamente da justiça se organizar melhor. Por quê? Para que haja, obviamente, uma celeridade maior na retirada de postagens que sejam evidentemente criminosas. Ninguém é contra responsabilizar quem comete crimes na internet. Isso precisa ficar muito claro. Mas se é absolutamente contra cercear a liberdade a partir do momento que nós criamos um órgão governamental para dizer o que é verdade e o que é fake news. Porque a verdade para a esquerda ela é fluida. O partido nazista era nacional-socialista, e o socialismo, até onde eu sei, é uma ideologia de esquerda. Mas a esquerda chama todo mundo, os nazistas, de fascistas, e tenta se livrar deles. Porque geralmente o que é que a gente tem? Figuras ditatoriais de esquerda. Eu nunca vi um ditador de direita. Porque a direita defende liberdade de expressão, propriedade privada, direito à autodefesa, proteção dos valores mais basilares que a sociedade tem. O conservadorismo, o reacionarismo, que eles gostam de utilizar esse termo de reacionário, justamente é uma reação à tentativa de modificação violenta do que nós temos de mais basilar, que é o direito de expressar o que somos e de viver da forma que vivemos. Mas, reinvocando Voltaire, diria: discordo de tudo que me dizes e defenderei até o último momento, até a morte, o direito que tens de dizê-lo. E é assim que deveria funcionar. Mas no Brasil, infelizmente, as coisas não acontecem dessa forma. E eu, que sou uma pessoa que vive isso, essa liberdade de expressão, que tenta utilizar o seu mandato parlamentar conforme diz a Constituição, não para mim, não como uma proteção pessoal, mas sim das pessoas que são defendidas por minhas palavras, por minhas expressões, por meus votos. Quaisquer palavras, quaisquer votos, é o que diz a Constituição. A Constituição não diz que é quando está aqui em cima na tribuna. A Constituição não diz que tem que ter uma relação direta com o mandato. Tudo isso aí
é a interpretação torpe da Suprema Corte Brasileira, do nosso Supremo Tribunal Federal, para limitar o exercício da função nobre de ser parlamentar e de poder defender sem medo a sociedade. O que seria de mim? Eu chegaria à tribuna para denunciar o que aconteceu em Caxias, lá com o juiz Siddhartha Gautama, com o cartorário Aurino, o concurso da Assembleia Legislativa, situações como essa situação do Tigre, da máfia do Tigre, em conluio com facções criminosas aqui no estado do Maranhão, situações como as do Shopping da Ilha, da máfia chinesa, que lá habita, os colombianos dentro das feiras, se eu não tivesse a liberdade de expressão, a imunidade parlamentar, me assegurando a possibilidade de falar sobre isso. Hoje eu enfrento ações, quase todo dia aqui, vem um oficial de justiça no gabinete, encher o saco, a verdade é essa, porque se tornou essa relativização de imunidade parlamentar uma chateação para tentar reduzir o alcance da nossa força de vontade de lutar contra as coisas erradas que existem na sociedade. Recebi um processo porque eu disse que uma defensora pública que exacerbou na sua jurisdição e não tinha nenhum sentido de ser, pediu um lockdown. Coloquei isso sem, inclusive, citar o nome da dita cuja, como não vou citar mais uma vez. Ganhei na justiça em segundo grau da mesma. Por quê? Porque foi visto que foi uma manifestação acobertada pela imunidade parlamentar. Fui perseguido pelo pitbull do PSB durante a campanha toda. Criou fake news no meio da campanha. Me mandou um processo de expulsão no dia do meu aniversário. Passei 3 semanas fazendo campanha na reta final, deprimido, com medo da perseguição, e que os membros do PSB quase todos silenciaram, porque tinham medo do comandante maior, de desagradá-lo. Então, o vingativo pitbull do PSB, ao final da minha campanha, na conquista do mandato, na festa da vitória, mandei um recado a ele duro, duro sim, mas duro como ele faz críticas, como me trata, como me injuria quando eu estou de costas para ele e para outras pessoas. E tenho o legítimo direito de me defender, porque só Deus e minha família são testemunhas das perseguições que esse homem me fez passar. Imagina eu receber também um processo por danos morais de uma influenciadora desqualificada, que, casada com um condenado por homicídio, que está até hoje preso, processar um deputado por danos morais, porque foi colocada a imagem dela, perpetrando golpes perante a sociedade o tempo todo. Então, imagina isso. Imagina eu ter que receber um processo do policial do Piauí, que está lá no Piauí, trabalhando lotado, que recebeu diárias aqui no Maranhão, para treinar na época do ex-governador, a polícia maranhense, policial do BOPE, fazendo um carro de campana, de posse e propriedade dele, na porta da casa da minha mãe, sem a carta de transferência que eles precisam, tem um termo militar que eles utilizam quando um praça precisa se mudar de um estado para o outro ou fazer uma viagem, ele tem que comunicar aos superiores, tudo isso, e ele me processar. Eu estou sendo ameaçado, graças a ações e omissões dele, e me processa. Então, imagina, subir aqui à tribuna, como eu subi à tribuna, e coloquei nas minhas redes sociais, deputada Mical, que foi utilizado espaço público do governo, do Tribunal de Justiça, para uma palestra sobre transexualidade na infância. E eu não poder falar sobre isso. Ainda não fui intimado, mas soube por alto aí que estão pedindo R$1 milhão de dano moral coletivo. De onde é que eu tenho esse dinheiro? Olha a doença que se tornou, pedindo suspensão das minhas redes sociais,
pedindo retirada do meu selo de verificação azul do Instagram. Olha o nível de democracia dessas pessoas. Não querem argumentar, não querem chegar e mostrar que criança trans existe sim, porque eu sou médico com doutorado pela Universidade de São Paulo e digo, criança trans não existe. Não existe criança transexual. E venha me trazer argumentos contrários. Agora, achar que vai cercear a minha liberdade de pensamento, de defender o que eu acredito e que as pessoas que eu represento aqui acreditam, eu jamais vou me calar para isso. Eu jamais vou aceitar isso. Eu jamais vou me calar para isso. E eu jamais, nunca na vida, aceitarei isso. Então, finalizo aqui esse pronunciamento sobre essa tentativa de morte da liberdade de expressão e de nascimento cada vez mais vívido da censura no país. E passo, lamentavelmente, para fazer um registro que é muito triste. Mais um ciclista hoje teve sua vida ceifada no trânsito da nossa ilha, infelizmente. Hoje, me parece que na Avenida do Araçagi. Não se trata de culpar A, B ou C. É um problema generalizado. Nós não temos na ilha, não estou falando nem só de São Luís não tem, mas Paços do Lumiar não tem, São José de Ribamar não tem, Raposa não tem. Não existe um plano de mobilidade da grande ilha. Está aqui o deputado Leandro Belo, bem ali me escutando. Eu tenho certeza que Timon integra mais com transporte, com Teresina, do que São Luís do Maranhão, com as cidades que são parte do seu entorno. Se a gente for colocar para a região metropolitana estendida e seus 13 municípios, a situação ainda é muito pior. Então, é óbvio que tem que ter um esforço coletivo, que associe os prefeitos de todos esses municípios, que chame o governo do Estado para desenvolver, de fato, um plano de mobilidade urbana que contemple, sim, os ciclistas. Porque chega, gente, chega de pessoas que querem, às vezes, fazer os seus exercícios ou trabalhar em suas bicicletas, ou por necessidade de usar a bicicleta, ou por entender que a bicicleta é um meio sustentável de locomoção realmente. Essas pessoas têm direito. É a acessibilidade que está sendo negada. Como uma acessibilidade que é negada a uma pessoa com deficiência, é negada a acessibilidade também a quem precisa ou a quem quer utilizar a bicicleta como um veículo de locomoção e de trabalho e de chegar às suas atividades, ao seu lazer. A gente passa ali pelas avenidas, por exemplo, ali na Holandeses. Holandeses não, na descida aquela ali do Blue Tree, que desce para a Avenida Litorânea. Fizeram lá uma ciclovia, entre aspas, pintaram uma ciclovia numa calçada. Deputado Pará, o senhor sabe, ciclovia é ciclovia, calçada é calçada. Não se mistura, porque aí já tem uma invasão do espaço do pedestre. E quem é pedestre começa a ser ameaçado também de acidentes, porque o meio de locomoção dele é pedestre. É diferente de ciclovia. Então a gente tem que parar de fazer essas obras pela metade, obras que não atendem aos desejos e anseios da população. Nós temos que ter um planejamento urbano da cidade, mas também da nossa ilha. São Luís precisa dialogar com o Ribamar, com o Paço do Lumiar, com a Raposa, porque sem isso nós vamos viver daqui a 10, 15 anos uma verdadeira catástrofe metropolitana, e essas palavras aqui estarão no Diário Oficial da Assembleia Legislativa para quem quiser consultar, hoje, dia 17 de abril. Essas palavras estarão aqui gravadas para mostrar, de fato, se nós não tínhamos razão. Eram essas palavras, muito obrigado.